Boas-vindas a esta análise. Vamos direto ao ponto hoje, falando sobre uma tensão clássica e super fascinante que existe bem no coração do nosso Estado. De um lado, aquele desejo do Poder Executivo por agilidade e eficiência, do outro, os limites super rígidos que a Constituição impõe. Quem acompanha a política sabe bem que muitas vezes quem senta na cadeira presidencial quer resolver tudo rapidinho, só com uma assinatura num decreto. Mas para lá, até onde vai o poder dessa caneta? Quando é que um simples decreto deixa de ser uma ferramenta de gestão e passa, literalmente, a invadir o território do Congresso Nacional? É exatamente essa fronteira invisível, mas absolutamente vital para a nossa democracia, que a gente vai desvendar agora. Para todo mundo se situar, a gente dividiu essa análise em 5 partes bem diretas. Vamos passar pelo poder de organizar, a linha vermelha das despesas, a proibição de criar órgãos, a visão do STF com casos reais e, por fim, o famoso princípio da reserva legal. Começando pela parte 1, o poder de organizar, ou seja, o peso da caneta do Executivo. A regra do jogo começa aqui, na própria Constituição. O presidente da República tem sim o poder e o dever de organizar a máquina pública. O texto lá da Emenda Constitucional número 32 de 2001 trouxe essa redação importantíssima. Ela diz que compete privativamente ao presidente dispor mediante decreto sobre a organização e o funcionamento da administração federal. Essa é a base de tudo. É a permissão constitucional para que o Executivo use decretos no lugar de leis para estruturar seu funcionamento interno. Isso garante eficiência administrativa para que o governo não precise pedir autorização do Legislativo para cada detalhe minúsculo, né? Mas, como toda regra poderosa no direito, tem um limite gigantesco aí. Para entender esse limite, vamos pensar numa casa. A analogia é perfeita. O decreto permite que o Executivo mude os móveis de lugar, troque a cor das paredes, reorganize os cômodos para a vida fluir melhor ali dentro. Isso é o que a gente chama de mera organização interna. Tudo certo. Mas o decreto jamais permite construir um anexo novo nessa casa ou derrubar uma parede estrutural e muito menos comprar móveis caríssimos se o dinheiro não foi aprovado antes. A regra é clara. Aumentar despesa e criar ou extinguir órgãos públicos estão totalmente fora da alçada de um decreto. E isso já nos leva direto para a parte 2, a linha vermelha das despesas. É preciso proteger o orçamento. Quando a gente olha para essa primeira grande fronteira, percebe logo como as decisões do STF sobre o artigo 84 são super densas. E tem um bom motivo para isso. O dinheiro público tem dono. Toda alocação exige uma aprovação democrática prévia. O Executivo frequentemente tenta esticar a corda, tentando passar medidas por decreto que, no fundo, geram algum custo escondido. Por causa disso, o Supremo Tribunal Federal é acionado o tempo todo para frear essas iniciativas e dar aquele recado básico. Qualquer aumento de despesa exige aprovação formal do parlamento e ponto final. E é aí que entra o famoso princípio da reserva legal. E olha, isso não é só juridiquês complicado não, viu? É a grande salvaguarda da nossa democracia. Significa, na prática, que certos temas são tão essenciais para o país que ficam reservados única e exclusivamente para a lei formal. Um decreto é a vontade de uma pessoa só. Já uma lei é o resultado de um debate plural, com representantes eleitos por toda a sociedade. Criar despesas e criar cargos mexe com o dinheiro dos nossos impostos, então pular o debate legislativo não é uma opção. Agora, na parte 3, a proibição de criar órgãos e como isso afeta a arquitetura do Estado. Porque além do dinheiro, tem a própria forma de como o Estado é construído. A arquitetura institucional não pode ficar mudando para lá e para cá, ao sabor dos ventos, a cada novo governo usando só decreto. Vale a pena guardar este mantra, sem aumento de despesa e nem criação de órgãos. A Constituição permite organizar, beleza, mas sempre condicionada a essa regra dupla. É essa bússola que separa o que é um ato administrativo totalmente válido de uma inconstitucionalidade gigantesca. Só que cá entre nós, na prática, a teoria é bem outra, né? A grande dúvida que fica é o que acontece de verdade quando a pressa por resultados ou até uma estratégia política faz o executivo tentar dar aquele jeitinho para disfarçar a criação de um gasto ou de um órgão num decreto que parece super inofensivo. Bom, para responder isso, a gente entra na parte 4, a visão do STF com exemplos bem práticos. É aqui que a Suprema Corte entra em cena para valer. Através das famosas ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, o Supremo barra essas manobras. Pega o exemplo da ADI 6.121, relatada pelo ministro Marco Aurélio.
O executivo tentou simplesmente extinguir de forma unilateral órgãos colegiados que tinham previsão em lei e que garantiam participação popular. O STF foi lá e barrou, dizendo que isso feria a separação dos poderes. Ou então a ADI 3232, do ministro César Peluso, que derrubou leis estaduais que deixavam o governador criar cargos remunerados por decreto. É flagrantemente inconstitucional, porque criar cargo gera gasto e delegar isso para um decreto é rasgar a reserva legal. E tem um caso que ilustra isso de um jeito brilhante. A ADI 6180, relatada pelo ministro Dias Toffoli. Nela, o executivo tentou transformar funções de confiança em cargos em comissão via decreto. A desculpa era mera reorganização interna. Mas a corte não deixou passar. Funções e cargos têm naturezas totalmente diferentes na Constituição. Fazer essa mágica por decreto é, na prática, extinguir um posto, criar outro no lugar e inventar uma nova remuneração. E a gente já sabe, instituir remuneração significa aumentar a despesa. Aumentou a despesa, o decreto cai na hora. Tem que ter lei formal. E ainda tem uma nuance importantíssima lá no artigo 84, na linha B. Dá para extinguir cargo por decreto? Sim, até dá, mas com uma condição inegociável. O cargo precisa estar vago. Se tiver alguém ocupando, esquece. Na mesma ADI 6180, o STF analisou uma lei lá de Sergipe que deixava o Tribunal de Contas extinguir cargos. O Supremo achou a falha na hora. A lei esqueceu de colocar a regra de que a extinção só vale para posto vago. Se tem funcionário lá, a caneta não pode extinguir por decreto. Simples assim. Chegando na nossa parte 5, o princípio da reserva legal e o equilíbrio de poderes. Toda essa discussão sobre burocracia é, na real, a engrenagem do nosso equilíbrio democrático em pleno funcionamento. Lembra daquela analogia da casa? A arquitetura do Estado precisa do arquiteto, que é o legislativo, debatendo para onde vai o dinheiro e desenhando as estruturas. O executivo é aquele decorador incrível e super necessário, que organiza o espaço para tudo funcionar da melhor forma. Mas quando o decorador tenta quebrar uma parede estrutural, sem falar com o arquiteto, a casa corre um risco seríssimo de desabar. Por isso que a reserva legal é defendida com unhas e dentes. E para fechar esta análise fica a provocação. A gente sabe que governar hoje exige respostas super rápidas, e o decreto é ágil por natureza. Mas o custo, tanto financeiro quanto estrutural de um país, tem que passar sempre pela aprovação dos representantes do povo. O nosso grande desafio contínuo é exatamente esse: como manter a máquina pública voando de forma eficiente, sem deixar que a pressa para mostrar resultado atropele a Constituição. É um debate fascinante e que vai continuar desenhando o futuro do nosso país. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui.